Fala, querido estudante, tudo bem? Aqui o professor Paulo Falsetti para resolver mais uma questão do Enem 2022. Vamos lá? Aqui está a correspondência dessa questão nas diferentes cores das provas do Enem. E vamos ao enunciado. Em um dia de calor intenso, dois colegas estão a brincar com a água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança a partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. O outro colega propõe, então, o seguinte experimento. Eles posicionarem a saída de água da mangueira na direção horizontal, a 1 metro de altura em relação ao chão. Então, medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. A medida dessa distância foi de 3 metros e, a partir disso, eles calcularam o alcance vertical do jato de água. Considere a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos grifar algumas partes importantes aqui, que eles querem saber até que altura esse jato de água consegue alcançar na direção vertical. E para isso eles também fizeram um experimento aí na direção horizontal. Colocaram a 1 metro de altura em relação ao chão e observaram aí esse lançamento horizontal, qual foi o alcance desta água, que foi de 3 metros. Vale ressaltar que a aceleração da gravidade neste caso é 10 metros por segundo ao quadrado. E aqui estão os resultados dessa altura que ele pode alcançar na posição vertical. E conteúdos relacionados são lançamento vertical e lançamento horizontal. Vamos para a primeira situação, que é a mangueira na vertical. Temos a mangueira aqui e esse jato que sai da mangueira que atinge uma altura máxima. E desta forma, se eu analisar uma gotinha ali, ela vai ter uma velocidade de saída e devido à ação da aceleração gravitacional, ela vai reduzir essa velocidade até atingir uma velocidade igual a zero, que é o ponto máximo que ela alcança. Para resolver isso, eu vou usar aqui um referencial, um eixo Y, e nós temos a posição 0 até a posição Y. E nós temos aqui uma variação, um deslocamento em Y, delta Y, que é igual ao H, né? Desta forma, eu posso compreender que aqui se trata de um movimento retilíneo uniformemente variado, porque há a ação de uma aceleração. Qual aceleração? A aceleração gravitacional. E aqui nós temos um movimento retardado porque a velocidade e a aceleração estão em sentidos opostos. Então a aceleração ela vai diminuir essa velocidade da gota. O tempo é fornecido? Não. Se não é fornecido, eu posso usar a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é descrita da seguinte forma. A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, o ΔS. Nesse caso, precisamos analisar aí os sentidos, para onde que é positivo e negativo. Para cima é sempre positivo, se apontar para cima, e para baixo sempre negativo, nesse sistema aqui que eu estabeleci, com o eixo Y sendo positivo para cima. Então, a velocidade inicial ali, que é da gotinha saindo da mangueira, vai ser positiva. E a aceleração gravitacional vai ser negativa porque ela está no sentido oposto, está apontando para baixo. Então, a velocidade final é igual a zero, a velocidade inicial eu não sei, e a aceleração é igual a menos g, ou seja, menos a aceleração gravitacional, que é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. O ΔS é igual a ΔY, que é igual ao H que nós queremos descobrir. Substituindo na equação de Torricelli cada uma das grandezas, eu posso agora isolar a grandeza que nós queremos, a grandeza de interesse, que é a altura máxima. Desta forma, 2 vezes menos 10 é menos 20. Eu passo o menos 20 para o outro lado, fica mais 20H. O 20 está multiplicando, passa dividindo a velocidade inicial ao quadrado. Então, H eu sei que é a velocidade inicial ao quadrado dividido por 20. E da onde que eu vou encontrar essa velocidade inicial? Mas antes, gostaria de comentar que os estudantes que estão mais familiarizados com as fórmulas sabem que existe uma fórmula direta que já dá essa altura máxima, que é H igual à velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. E aqui, como que eu vou encontrar essa velocidade inicial? Para isso, eu vou na outra situação, a situação 2, onde a mangueira está na posição horizontal. A água vai sair da mangueira atingindo um alcance aí até atingir o chão. Ela está posicionada a 1 metro do chão e esse alcance ele vai até 3 metros atingindo o chão. Desta forma eu tenho que descrever e analisar esse movimento em Y e em X. Analisando uma gotinha, eu tenho que ela tem uma velocidade em X inicial e devido à ação da gravidade, a velocidade em Y ela vai aumentando e tem uma velocidade resultante, que é a soma vetorial da velocidade em X e a velocidade em Y. Por que a velocidade em Y vai aumentando? Porque a aceleração gravitacional vai aumentando essa velocidade com o passar do tempo. E a velocidade em X não muda, porque não existe aceleração no sentido, na verdade, na direção de X. Então, por isso que ela se mantém
constante. E por sua vez eu posso analisar esse movimento como uma projeção no eixo X e uma projeção no eixo Y. No eixo X eu tenho um movimento retilíneo uniforme porque não há aceleração. No eixo Y eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado porque tem a aceleração gravitacional que está atuando sobre a gota nessa direção Y. E eu vou descrever aí, analisar esse movimento na horizontal, que é no eixo X, e se trata de um MRU. Então eu tenho a posição inicial, que é o x0 igual a 0 metros, a posição final, que é de 3 metros, e eu tenho a velocidade dessa gota no eixo X, que é igual à velocidade inicial lá da mangueira, lá na situação 1, porque a vazão da mangueira não muda. Então no eixo X eu posso usar a equação horária do movimento, também conhecida como sorvete, que diz que a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Vou fazer uma adaptação aqui porque eu estou analisando esse movimento no eixo X, então o S eu troco por X e o V eu troco por Vx. Desta forma eu tenho as grandezas que eu analisei no meu esquema e vou fazer a substituição. 3 igual a 0 mais velocidade inicial vezes o tempo. Temos aqui que 3 é igual à velocidade inicial vezes o tempo. E eu passo o tempo dividindo para isolar a velocidade inicial, o V0. Como que eu vou encontrar o T? O T eu vou encontrar analisando esse movimento no eixo Y, que é na vertical. Nós temos lá que o y0 é igual a 0, a posição inicial em y, e a posição final em y vai ser menos 1. Por que menos 1? Porque está indo no sentido oposto ao sentido do eixo de y. Então tudo que vai para cima, tudo que aponta para cima, ela vai ter um sentido positivo. Se aponta para baixo, vai ter um sentido negativo. Logo, temos aqui que a velocidade de y também, a inicial é igual a 0, porque não tem velocidade em y no início, no momento que a gota sai da mangueira. E o g, que é a aceleração gravitacional, vai ser negativa porque ela está apontando para baixo, menos 10 metros por segundo ao quadrado. No eixo y, eu vou utilizar a equação horária do movimento para o MRU-V, que é conhecida também como sorvetão, posição final igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado, dividido por 2. Vou fazer uma adaptação porque estou analisando esse movimento no eixo y, troco os s por y e o v0 por vy0. Desta forma, eu tenho as grandezas que eu analisei ali no meu esquema e vou substituí-las na equação, ficando menos 1 igual a 0 mais 0 vezes t mais menos 10 vezes t ao quadrado dividido por 2. Os zeros eu posso desaparecer com eles. Neste caso, continuando, 10 dividido por 2 é 5, fica menos 1 igual a menos 5 vezes t ao quadrado, multiplico tudo por menos 1, vai inverter o sinal, e 1 igual a 5 vezes t ao quadrado. 5 está multiplicando, passa dividindo 1/5. O quadrado, ele passa para o outro lado, fica a raiz quadrada de 1/5. Então, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 5, raiz de 5. Vou fazer um processo de racionalização, multiplicando o numerador e o denominador por raiz de 5, ficando raiz de 5, porque raiz de 5 vezes 1, raiz de 5, raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, que é 5. Então, meu tempo é igual a raiz de 5 sobre 5. Como que eu vou usar esse tempo? Eu sei que no eixo x eu tenho uma relação com o tempo, que relaciona aí velocidade inicial igual a 3 sobre t, e eu vou inserir esse tempo que eu encontrei aqui no denominador, ficando v0 igual a 3 sobre raiz de 5 sobre 5. E quando eu tenho uma divisão por uma fração, ou seja, uma fração no denominador, eu faço aquela regrinha do mantém o que está em cima e multiplica pelo inverso do que está embaixo, ficando 3 vezes 5 dividido por raiz de 5. 3 vezes 5, 15, velocidade v0 igual a 15 sobre raiz de 5. Por que eu não faço racionalização aqui? Vocês vão perceber por que eu não fiz. Vamos lá. Aqui, voltando lá na situação 1, onde h é igual a v0 ao quadrado sobre 20, eu sei agora que v0 é igual a 15 sobre raiz de 5. Só que ele quer o v0 ao quadrado, então eu preciso elevar o v0 ao quadrado antes de inserir ali. Então, se eu elevar ao quadrado, 15 ao quadrado, 25, raiz de 5 ao quadrado, 5. Por isso que eu não fiz a racionalização, porque eu ia fazer esse procedimento de elevar ao quadrado e ia assumir essa raiz. Desta forma, eu analiso ali o h é igual a 1 sobre 20 vezes velocidade 0 ao quadrado. Só fiz a separação, que continua sendo a mesma igualdade, para inserir essa fração aqui. 225 sobre 5. Por que eu não fiz essa conta? Porque fica mais fácil da seguinte forma. Se você multiplica 20 por 5, vai dar 100. 225 dividido por 100 é só andar com a vírgula para a esquerda, que vai ficar 2,25 metros. Essa é a resposta. Vamos analisar as alternativas, que é a alternativa B como resposta. E assim finalizamos a resolução do exercício.
Muito obrigado, pessoal, por assistir essa aula. Peço para que você se inscreva no canal, deixe aquele like e ative o sininho para receber notificações. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.